coisa engraçada que eu vi no jogo, engraçada mesmo, foi o samba do goleiro norueguês antes do Neymar fazer o gol. Você chegou a ver que ele ficava... Porque ele tava sacaneando o cara, querendo jogar pra cá e jogar pra lá, e tava o cara lá... Ele não foi pra lado nenhum, né? Ele ficou parado. Claro. Aquilo foi muito engraçado, porque ele tava se achando o jogo inteiro, com alguma razão, inclusive. Né? Vocês estão assistindo isso e estão reparando no ritmo. Eu já vi esse rapaz bêbado dançando. Dança bem, viu? Minha mulher acha que não. Dança bem. Eu não sou um desastre. Mas tem que cuidar, porque na última festa do meio, o chão tava meio escorregadio, a gente tava com medo de haver um acidente, a gente teve que parar o balé, porque tava complicada a coisa. Isso era propositado. Mas o Mochizuki tá aqui falando que vocês só estão reclamando do Neymar porque ele não votou no Lula. Meu Deus do céu. Não, mas vamos lá. Na verdade, na verdade, ele tem uma característica pessoal que vários jogadores passaram a ter de umas 2 décadas para cá, né? Porque você tinha um modelo de bom jogador artilheiro que era assim, que era Zico, que era Sócrates, que era Bebeto, né? Vamos falar do Bebeto. Não, Bebeto, esquecem do Bebeto. Mas foi nessa época também que começou a aparecer um outro tipo de craque, que era o craque... Ai, meu Deus, só me veio... O adjetivo que me veio é uma coisa que não devia falar no ar. Mas assim, é o sujeito que é escrachado, o sujeito que é meio misógino, o sujeito que é mau caráter, o sujeito que que gosta de dizer nada contra fazer, mas gosta de bater no peito, que é surubeiro, que volta e meia tá metido em orgia, que tem droga, e isso é bacana. Nega imposto, e tá metido, não só crime, o Edmundo tinha se metido no negócio de assédio. Lembra que o Edmundo, que era um dos pioneiros dessa estirpe de grandes craques brasileiros, ele teve enfiado a vida inteira num acidente de que ele atropelou uma menina bêbado, sei lá, se era só bêbado que ele estava, né? Teve o imperador também, teve um momento em que isso começou a aparecer, né? E isso não era politizado, isso é bom lembrar, para quem está achando que só porque não votou em fulano, isso não era politizado, isso foi um perfil que começou a aparecer, exatamente conforme o dinheiro foi se multiplicando, né? Conforme também o apego à camisa foi diminuindo e o futebol foi se tornando mais mercantilizado do que já era, né? Esse processo de mercantilização ele vai bem da década de 90, década de 2000 por ali, né? E aí teve um momento que isso foi politizado. Teve um momento em que esse perfil passou a ser um perfil agradável, que coincidia com um certo tipo de visão política de um certo grupo da sociedade geral e brasileira em particular. Entendeu? Que era o sujeito que é misógino, o sujeito que lacra, o sujeito que é... Tá bom, vou falar a palavra, perdão, aí tira as crianças da sala. Escroto, tá? Teve uma hora em que isso passou a ser uma coisa assim, de vanguarda, passou a ser uma... E ele diz o que pensa, é isso aí mesmo, imposto é roubo. Aí você começou a politizar, na verdade, esse tipo de figura. Não é que ele era isso, você simplesmente existia já aquele perfil, ele não era politizado e ele foi dragado ou apropriado, como tantos outros perfis, tantos outros temas da sociedade brasileira, porque você teve que politizar tudo na sociedade brasileira. Você teve que pegar coisas que não tinham dimensão política nenhuma e botar para um determinado lado. Eu acho que foi isso que aconteceu no caso específico do senhor Neymar da Silva Cunha. Sei lá qual é o sobrenome dele. Entendeu? Vamos lá. E é o pessoal que fala da família brasileira. Vamos lá. Eu acho que o Neymar simplesmente nos padrões de craques brasileiros, o Neymar está na prateleira B, é só isso. Ele não... Veja, o Romário era um dos maiores mau caráteres que apareceram no futebol brasileiro. E, no entanto, o baixinho fazia gol, entendeu? O Romário tinha uma postura em campo que era... E o Romário vota parecido com o Neymar, tá? É muito parecido com o Neymar, inclusive, para ficar um mês na Copa do Mundo recebendo salário. Da banha. E, no entanto, o Neymar era sério em campo. Ele entendia... Hã? Romário. Romário. Você falou Neymar sem querer. Não, falei não, falei? Falou.
Falei, Não, mas nossa, tudo bem, gente. tudo bem. Você trocou, vocês foram meia dúzia aí, eu também teria trocado. O Romário era um cara que era um babaca em campo, que era um babaca, mas no campo ele levava a sério aquilo. Ele entendia que o papel dele era: eu tenho que fazer gol, meu papel aqui é esse na seleção brasileira. E ele ia lá e fazia. Em todos os times que o Romário jogou, no Flamengo, no Vasco, no Barcelona, onde ele jogou, ele sempre foi um jogador eficaz. E quando ele começou a deixar de ser eficaz, ele se aposentou. O Neymar é um cara que tem uns 2 anos grandes de carreira. E mesmo nesses 2 anos em que ele foi grande na carreira, e ele foi, cara, ele nunca foi o cara. Ele nunca foi, entendeu? O Neymar deu o azar de jogar no mesmo tempo que Cristiano Ronaldo e Messi, e ele sempre foi aquele cara que, enquanto o Cristiano Ronaldo e o Messi estavam disputando bola de ouro, o Neymar estava sempre na prateleira de baixo. Ele simplesmente não é isso. E aí tem uma outra postura que a gente não pode ignorar o fato de que o Neymar tomou a decisão de fazer dinheiro com bet, porque eu acho que isso a gente precisa entender que bet é um troço que é importante, é uma discussão importante no Brasil hoje. Porque principalmente na classe média baixa brasileira, que dá 30 e tantos % da sociedade, esse é um troço que está desviando uma quantidade imensa de dinheiro do bolso dos brasileiros, do orçamento das famílias brasileiras. É um troço que vicia, é um troço super delicado. Veja, com exceção do Danilo, todos os jogadores da seleção fazem propaganda de bet. Mas o Neymar é aquele cara que está no Instagram o dia inteiro vendendo bet. É um troço inacreditável. Ele deve fazer muito dinheiro com esse negócio de bet. Ele fazia live em bet do tipo, perdi 100 mil reais, e era engraçado. E literalmente as bets pagando para ele fazer esse negócio, né? Quer dizer, é uma coisa ali de estimular no máximo. Isso conta. E ele fez essa escolha, que é uma escolha que é delicada para qualquer jogador, que é: num país particularmente polarizado, ele fez a escolha de abraçar um dos campos políticos. Aí eu não estou entrando nem no mérito, sabe, Lula ou Bolsonaro, não. Ele fez essa escolha. Quando você faz uma escolha dessas, neste atual cenário de situação política, cara, você vai ser uma figura polarizante. Metade da sociedade vai olhar para você como... você representa um troço pelo qual eu tenho... É um troço abjeto. Veja, se a escolha dele fosse o Lula, seria a mesma circunstância. É só isso. Nenhum outro jogador da seleção fez a escolha política que o Neymar fez. Ele fez a escolha de tomar parte nesse jogo. E quando você toma parte nesse jogo, você se torna uma figura polarizante. Eu não tenho muita noção de o quanto que eu tenho a impressão que o Neymar é um bocado alienado, tá? Eu acho que alienado no sentido de que ele não entende o mundo. Eu acho que ele é um cara muito rico desde muito cedo e que fica isolado ali naquela máquina de fazer dinheiro a qual ele pertence e tem pouca noção do que acontece no mundo real. Mas o fato é esse. Ele é um jogador desconcentrado, é um jogador de pouca eficácia, que fez escolhas profissionais na publicidade por bet e na movimentação política, na escolha política, que é isso, tem consequências. E, cara... Eu acho que ele representa bem os valores da causa política a que ele se agregou. É possível. Por isso que ele é sim. muito defendido.
Porque tem uma coisa libertária que é o sujeito, ele é o sozinho, ele fez tudo, ele não deu satisfação a ninguém, tem uma dimensão meio imoral ou amoral do enriquecimento, todo mundo tem que ficar rico mesmo, e o mundo é assim mesmo, o mundo é darwinismo social, entendeu? Que solidariedade o cacete, entendeu? Tem uma leitura libertária que é essa. E aí isso é que é bom, é isso que tem que ser. Ah, mas você joga, e as pessoas que estão ficando sem comida, e as famílias que perdem dinheiro para pagar o colégio das crianças, e o leite, seja lá o que for, gente, o dinheiro para dar viagem da família para sei lá para onde, para Araxá, não sei o que, isso não interessa, cada um que se vire, como diria, é aquela famosa reunião do Ministério Bolsonaro, né, e olha de que eu vou falar bem agora, quando a Damares fala contra o jogo e o ex-ministro Paulo Guedes soltou aquela frase maravilhosa, linda, tirada de acho que era um verso dos Lusíadas, que dizia: Damares, deixa essa gente se fuder, Damares, deixa essa... mas é essa ideia do tipo, ninguém tem nada a ver com essa coisa de moralidade, entendeu? A moralidade é a imoralidade. É como se a moralidade ela é uma armadilha que impede o desenvolvimento do capitalismo. O excesso de moralidade é uma coisa que impede o empreendedorismo, entendeu? E aí isso bate direto também do lado de um dos lados do pensamento reacionário, o negócio de teologia da prosperidade. Eu só quero lembrar que Adam Smith era um filósofo moral. Quem? Adam Smith. Eu não falei Adam Smith. Eu sei. Os liberais democratas são filósofos morais, entendeu? Eu só quero lembrar mas o libertarianismo não tem isso. O libertarianismo é uma coisa que não tem moral. É um individualismo total, entendeu? O individualismo total, a gente vê isso no cotidiano, assim, enriqueça. Tem uma frase americana da época do auge do libertarianismo nos Estados Unidos, do final do século XIX, começo do século XX, que dizia assim, enriqueça honestamente se puder, se possível, mas enriqueça. Entendeu? É um pouco esse o raciocínio, entendeu? E essa coisa das bets também tem a ver com essa onda, entendeu? Porque é a ideia do enriquecimento fácil, do enriquecimento, que no fundo contradiz a ideia de não, vamos enriquecer com o trabalho. Não é enriquecer com o trabalho. Enriquecer com o trabalho é coisa de liberal, entendeu? Enriquecer de qualquer jeito, enriquecer porque você não é ninguém se você não for rico, entendeu? Rico é a prova suprema da sua superioridade moral. Você pode ser imoral, se você enriqueceu, essa é a verdadeira moralidade, entendeu? Mostra que você não é otário, porque o cara que trabalha no banco da moralidade é um imbecil, é um idiota, entendeu? Então é aí que o negócio do Neymar encaixa, entendeu? E muita gente que vota em Bolsonaro também se reconhece nesse negócio. Você já deve ter visto, né? A publicidade de bets estampada nas transmissões da Copa, no streaming, nas grandes emissões. É por toda parte, gente. Aqui não. Nosso jornalismo não fica do lado de quem lucra em cima das suas costas. Não desse jeito. E isso só se sustenta porque tem o meio premium. Você que nos apoia e acredita que precisamos pensar política e noticiário fora da polarização. Que precisamos voltar a conversar, que nem tudo tá perdido. E olha, é o que você garante assinando o plano premium do Meio. A pesquisa Meio Ideia em primeira mão. 2 newsletters especiais. O Meio Político e edição de sábado, direto na caixa de entrada, semanalmente. Além, claro, do acervo completo de séries e documentários originais no streaming, só por R$15 por mês. Vem ser premium.